Bom dia a todos. Eu queria iniciar esse ciclo de palestras que nós temos hoje sobre questões tributárias. Primeiro, agradecendo aos organizadores desse evento, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, que é o coordenador científico desse evento todo, elogiar a organização, a realização, que está sendo muito boa, e saudar todos aqui, particularmente aqueles que aceitaram vir palestrar nesse evento, nesse tema que eu acho de extrema relevância. Nós estamos discutindo aqui hoje mecanismos transacionais e mecanismos alternativos para a solução, para o enfrentamento de questões tributárias, que, no caso do Brasil, é extremamente grave, eu diria, porque nós vivemos num universo de alta litigiosidade. O ministro Gilmar foi presidente do CNJ, acompanhou isso de perto e sofre as consequências disso como julgador que é na Supremo Tribunal Federal, já que as questões tributárias são as mais numerosas no judiciário e representam uma alta taxa de alta taxa de paralisação, né? Os estudos do CNJ mostram que o nível de paralisia das ações por conta do nível de burocracia e de trabalho acaba alcançando mais de 90% do volume, digamos assim, de tempo, né? Então, dito isso, eu queria agradecer demais a presença de todos. Eu vou passar a palavra aqui para a doutora Fernanda, que vai falar por ela e pelo professor Otton, que, infelizmente, queria estar aqui, mas teve, por razões pessoais, não pôde estar. Obrigada, ministro. Bom dia a todos. Gostaria, então, de transmitir as palavras do professor Otton Saraiva, que ficou muito contente com a organização desse evento, com a adesão de todos vocês, mas, infelizmente, ele não pôde participar, não pôde vir. Então, queria também registrar nosso agradecimento a ele e destacar a importância, a pertinência do tema desses painéis que, em direito tributário, acho que, principalmente dentro do contexto do tema geral desse evento, do futuro da regulação, a gente sabe da importância da pacificação dos conflitos, da adoção de meios alternativos de controvérsias como mecanismos mais céleres e mais proativos que deem uma visão multissetorial a essa questão da relação entre o Estado e o contribuinte. E eu não posso deixar de destacar a liderança que o nosso ministro Adams teve sempre à frente desse tema, ainda na época da AGU, sempre favorável à arbitragem, né, à solução pacífica dos conflitos de forma célere e proativa. Então, com isso, eu concluo aqui minhas breves palavras e desejo a todos um excelente debate, um bom debate, uma boa discussão aqui, proativa e para promover o futuro da regulação nesse sentido. Obrigado. Eu convidar, então, o senhor Luciano para moderar essa mesa e, na sequência, convidar os palestrantes para vir falar nesse primeiro painel, que é sobre transação tributária. Então, muito obrigado, professor Adams, Fernanda, por esse painel montado especialmente para discutirmos os bons resultados e os desafios da transação tributária, em particular no Brasil, a experiência aí da Lei 13.988. E eu gostaria de convidar, então, aqui para compor a mesa, a Cristiane Coelho, professora no IDP também, o Cristiano Lins de Moraes, procurador-geral adjunto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Brasil, o professor José Luiz Ribeiro Brazuna, caro amigo e procurador-geral tributário da OAB, Luiz Gustavo Bichara, a professora Nina Pencac, caro colega Silas Santiago, o professor Tássio Lacerda Gama e o professor Vasco Braz Guimarães, que comporá a mesa aqui conosco, professor Vasco, para tratarmos, então, os aspectos jurídicos, econômicos e práticos
da transação tributária. Saúdo a todos, agradeço a presença aqui, em especial saúdo o professor Adams, que teve ideias maravilhosas aqui para a condução de debates tão importantes. E, sem mais delongas, já vou passar a palavra para a primeira debatedora aí, a professora Cristiane Coelho, professora do IDP, que tem ajudado muito nos debates no Congresso Legislativo. Professora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à FIB, e enaltecendo essa iniciativa do ministro Gilmar e também do professor José Roberto Afonso, né, queria cumprimentar todos os presentes, na pessoa do sempre ministro Adams, e agradecer também ao presidente da mesa e aos demais participantes, aqui na pessoa do professor Luciano, que me faz companhia no IDP. Para falar de transação, eu queria começar de um lugar diferente. Não que eu queira ir lá longe, né, em todos os aspectos da transação, mas vou começar de um lugar um pouco inusitado. Vou falar um pouco do anexo de riscos fiscais. Por que do anexo de riscos fiscais? Porque é ali, no anexo de riscos fiscais, onde a gente vê a quantificação do que temos em dívida ativa. O anexo de riscos fiscais é um anexo que está lado a lado ao anexo de metas fiscais, né? E ele é aquele anexo que mede o que pode afetar, né, as boas previsões do anexo de metas. O anexo de metas, portanto, é aquele que, de acordo com as melhores técnicas e melhores informações que o governo tem, pontua qual seria a arrecadação e a despesa ordinárias da máquina pública, e o anexo de riscos, aquilo que pode vir a desfavorecer aquela previsão ou melhorar aquela previsão, né? A dívida ativa é um patrimônio que pode melhorar a arrecadação como um todo da máquina pública. Ela não está no dia a dia da arrecadação, né? Ela aparece no anexo de riscos fiscais como aquilo que pode vir a favorecer a arrecadação do governo. E, engraçado, ela não está no anexo de riscos fiscais em seu todo, né? As manifestações, por exemplo, quando participei das discussões do debate da reforma da Previdência, um dos pontos sempre marcados era: para que fazer reforma da Previdência? Nós temos 2 trilhões em dívida ativa, arrecada-se os 2 trilhões. Muito fácil, né, ministro? Por que você não arrecada, Cristiano, os 2 milhões e resolve os problemas do país? Bom, porque esses 2 trilhões eles são contingentes. E o tamanho da contingência é tão grande que sequer esses 2 trilhões aparecem no anexo de riscos fiscais, né? Antes de 2017, a conta do que deveria aparecer no anexo de riscos fiscais era baseada numa arrecadação passada, né? E, por padrão, usava-se que 65% do estoque da Dow já era cortado de imediato, nem aparecia no anexo de riscos, né? Do restante, dos 35% restantes, 15% eram marcados como ativos contingentes, né, e colocados como perda, tá? Como provisão de perda. Então, 20% apenas eram marcados no anexo de riscos fiscais como de potencial arrecadação ao longo de 10, 15 anos. Tá? Então, e a conta era assim feita, antes de 2017. Onde que eu estou querendo chegar, né? E por que eu estou falando disso para chegar em transação? Porque, em 2017, numa iniciativa muito importante da PGFN, que não aconteceu em um único ano, que veio de trabalhos muito longos, né, dentro da Procuradoria, com um estudo chamado de classificação da dívida, liderado, né, hoje, por exemplo, o Cristiano participou disso, o Daniel, o João, muita gente participou dessa, o Dr. Paulo, que aqui está também, nos ajudou ajudou a Procuradoria com essa empreitada. E a classificação veio a mudar a forma de contabilização do anexo fiscal. A classificação distribuiu as dívidas, né, as inscrições em dívida ativa, em categorias A, B, C e D, de acordo com a possibilidade de sua arrecadação. Para fazer isso,
primeiro, a regimentar muitos dados, né? Um laboratório de dados, aprender a convênios com inúmeras bases de dados do próprio governo federal, bases de dados externas, cruzar esses dados para, então, conseguir marcá-los, né? Olhando para a categoria do devedor e olhando para as categorias do devedor e da dívida, conseguir marcar nesse espectro bidimensional, né, a depender da qualidade do devedor e da maturidade da dívida, da longevidade da dívida, tudo isso, aqueles créditos que seriam mais possíveis de serem arrecadados e aqueles que seriam marcados como irrecuperáveis. Tudo isso para melhorar as contas, né, do anexo fiscal. Só que não era só para isso, né? A categorização entre A, B, C e D serviu ao que a gente hoje está conversando. Ela é a base de toda a conversa a respeito da transação, né? A portaria do Ministério da Economia, assinada pelo ministro Meirelles em 2017, ela fixa o rating, ela redistribui a forma de contabilização da dívida ativa no anexo fiscal. As contas continuam parecidas, tá? Os créditos C e D são marcados como perdas, tá? Eles ficam num controle, né, até a sua extinção ou sua reclassificação para A e B, né? E os créditos os créditos C e D são marcados como perda, os créditos A e B são marcados como passíveis de recuperação, sendo que o A tem uma marcação de perda de 30%, né, aquela provisão de perda de 30%, e o B uma provisão de perda de 50%. Ou seja, os créditos A e B tampouco são marcados como super recuperáveis, né? E o cálculo é feito de passível de recuperação em 15 anos. Tá? É isso que está na portaria do ME. Créditos C e D, como resolvê-los, né? A gente tem o problema do A e B, claro, mas tratar daquilo que já é possivelmente recuperável não é que seja fácil, mas ele tem que ser tratado de uma forma diferente. Os créditos A e B são potencialmente créditos de devedores bons, provavelmente eles estão em outra seara da arrecadação, eles estão discutindo o crédito, né? Aí é tema para a doutora Adriana, que aqui está, né? O tema da transação do contencioso, da qual também vamos falar em algum momento. Mas a transação da dívida ativa é uma transação direcionada àqueles créditos que têm pouco potencial de recuperabilidade, os créditos C e D, né? Que, de acordo com a portaria ME, qual que é o destino deles? O destino deles é extinção ou reclassificação. A reclassificação ocorre quando aquele crédito passa a ter algum potencial de recuperabilidade. A transação é o potencial de recuperabilidade desses créditos. Sem a maleabilidade para se conseguir descontos, se conseguir melhores prazos e formas diferenciadas de arrecadação, esses créditos C e D teriam que aguardar a sua extinção. Aliás, esse é um tópico, abro aqui um parênteses, que é um tópico muito importante para começar a ser debatido também, né, nos fóruns de direito tributário, nos fóruns, como vamos reconhecer o fim e a morte daqueles créditos irrecuperáveis, né? Ter 2,6 trilhões de dívida ativa é importante, mas não nos diz nada, né? Então, a OCDE ela fez um estudo em 2019, exatamente para expor esse modelo de maturidade dos créditos de dívida ativa e permitir à administração pública um bom trabalho de assassinato, digamos assim, dos créditos que já estão mortos, né? Ou que, pelo menos, deveriam estar. Acho que é aquele filme do zumbi, né? Como é que a gente mata esses zumbis que estão aqui? Então, pelo menos enterrar, né? Exatamente isso. Então, a gente tem enquanto academia, enquanto debatedores do direito tributário, a gente tem essa missão de debater como vamos conseguir fazer essa verdadeira extinção com segurança, com responsabilidade, né? E entendendo que 2,6 trilhão não é um número verdadeiro, né?
Mas a gente tem ali dentro, antes de chegar lá, e eu acho que é isso, né? As construções burocráticas, elas são feitas pouco a pouco, determinando com segurança, né? Desde a gente tem que ter um sistema robusto, que é isso que a Procuradoria, a Receita Federal estão trabalhando e já conseguiram fomentar essa melhoria de sistemas. E com essa melhoria de sistemas já se conseguiu chegar nessa possibilidade de reclassificação, de melhoria do crédito C e D e trazê-los para algo recuperável. A transação é esse veículo, né? A transação foi responsável, em parte, né, vamos dizer em parte, por um aumento de pelo menos 24% da arrecadação do ano passado, vis-à-vis o que se esperava. Então, se esperava arrecadar no ano passado de dívida ativa 25 bilhões, a Procuradoria arrecadou 31 bilhões, sendo 6 bilhões em transação, né, só o ano passado. Quanto já transacionado? Quanto do montante já transacionado? 200 bi. Lembremos que os 200 bi não são totalmente recuperáveis, né? A gente vai ter, no meio do tempo, transações que vão se frustrar. E é importante a gente estar preparado também para isso, né? É um veículo novo, mas a gente vai ter a frustração e a gente vai ter que lidar com isso, entender se na verdade, a frustração vai ser para extinguir o crédito ou se vai ser para extinguir o devedor. Então, essa é a nossa próxima fronteira de estudo também. O Instituto da Transação, então, ele é adotado em 2019, vejam, 2 anos depois da portaria de classificação, né, que é o fundamento disso aqui tudo, por uma MP, MP 899, que é convertida em lei. Eu marco o ponto dela ser por MP, porque a gente vê que foi uma iniciativa da própria administração tributária, né? Ou seja, é uma iniciativa de dentro de casa, com a segurança, né? A PGFN se sentiu e a Receita se sentiram preparadas para assumir esse passo diferente de negociação, e isso é muito importante. Convictas da qualidade dos sistemas, né, que estão ali, da qualidade da informação que ela detém, da qualidade do seu corpo humano para levar isso à frente. Eu sei o desafio que é para engajar, né, toda a burocracia e para manter essa boa qualidade de dados. São 2 coisas essenciais dentro da transação. E é incrível que isso tenha acontecido. E outra questão incrível da lei, do fato de que a Procuradoria estava preparada para isso aqui, o primeiro sinal é de que o Instituto veio por medida provisória. O segundo sinal é que, logo no mesmo dia em que é convertido em lei, a gente tem a portaria de regulamentação. Simultâneo. No dia que existe a conversão em lei da MP, a Procuradoria da Fazenda solta a portaria de regulamentação, a portaria 9917 de 2020, que prevê todo o rito de negociação da transação. Então, a gente tem aqui esses desafios grandes, né, de manter essa boa qualidade da classificação, da gente estipular, também conseguir fazer com que a burocracia prossiga nesse seu desafio de sentar com o contribuinte. E vamos ter que pensar também nesse outro desafio de o que acontece no dia depois, né? Quando a gente vislumbra que a transação não será a única forma. Eu iria falar um pouquinho mais sobre outras o que a transação tem em si, mas deixarei aos meus colegas e a gente pode aprofundar o debate sempre no segundo momento. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Cristiane, que inaugurou o debate em altíssimo nível aí. E, sem mais demora, eu já passo a palavra ao doutor Cristiano Neuschwander Lins de Moraes, procurador-geral adjunto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que tem divulgado dados bastante relevantes. Aí, acho que essa semana divulgou, foram feitas, desde 2020 para cá, um pouco mais de 1 milhão de transações
com recuperação, né, de 3 milhões de inscrições. Né? Tudo isso são números muito expressivos que têm mostrado aí o sucesso desse caminho, né, dessa rota. Doutor Cristiano. Bom dia a todos. Eu começo aqui parabenizando o AFIB pelo evento, né, cumprimento os integrantes da mesa, os demais que estão nos assistindo, né, e vou procurar ser breve, né, e trazer um pouco do panorama de como foi que a transação surgiu, né, trazer um pouquinho do contexto da organização e dos resultados, um breve relato. Eu sempre, antes de falar da transação, eu sempre gosto de resgatar um pouco da história, né, e aqui eu não posso deixar passar, né, sem uma menção de um reconhecimento público da PGFN. O doutor Adams está aqui, nosso ministro, né, ele teve o mérito, né, isso disse ele pessoalmente essa semana, de mexer no tema. Foi ele que tocou, levou e pagou o preço à época. Pagou um preço alto, né, o tema era um tabu dentro da administração tributária. A gente aqui vem hoje falar de mais de 1 milhão de transações. Isso era algo impensável. Na época do doutor Adams, isso era impensável, se tinha a noção de que se falava em acordo com o contribuinte, só ele recebeu o contribuinte, era uma coisa ilícita. Né? O crédito tributário tinha um mito da indisponibilidade. Né? Eu brincava lá na época, assim, em 2019, né? O pessoal tem aqui devedor de estimação. Digo, gente, eu não cobro ele não paga, mas ele está lá, não mexa com ele é meu devedor de estimação, eu gosto dele. Entendeu? Então, eu tenho que recorrer a esse recurso para mostrar o absurdo da situação, né? Porque aquilo nos paralisava. Enquanto responsável pela cobrança da dívida ativa, como é que eu não posso fazer um acordo com o devedor? Como é que eu vejo lá na nossa base de dados, o devedor não tem condição de pagar a dívida. O que eu vou fazer? Não posso fazer um acordo, deixar lá o crédito, né? Então, é uma situação que levou a uma insustentabilidade. A PGFN estava um órgão inviabilizado pelo tamanho da dívida ativa, pela quantidade de processos judiciais. Era uma forma de cobrança em que a missão da PGFN era, o mais rápido possível, vou colocar uma execução na justiça. A nossa meta era ajuizar o mais rápido possível aquele crédito que vinha da Receita. No dia seguinte, eu estava na justiça protocolando a petição, e missão cumprida, e agora é um problema da justiça. Né? Sendo que essa lógica realmente trouxe a instituição para quase, digamos assim, a descredibilidade. Né? Terminou criando um sistema insustentável, abarrotando o judiciário, né? E o órgão teve que se reinventar. Né? E esse processo começou lá, né? O doutor Adams teve esse mérito, né? E junto à equipe, tem muitos lá hoje também, a doutora Cristiane também foi, né? Tem dedo dela também na transação, nesse projeto que ela falou, né? O doutor Paulo Ricardo também está ali. Então, eu preciso fazer esse registro sempre, porque a gente tem que reconhecer que o trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho que vem de tempo, né, que aparece, né, às vezes eu tive a sorte de estar na gestão da dívida ativa quando o Instituto veio, né, mas para ele chegar aqui, ele passou por um longo caminho, e um caminho que não foi fácil. Né. A gente tirar esse MP de dentro do Ministério também não foi fácil, a resistência foi grande, né, mas o ministro ele entendeu que era o caminho e, enfim, bancou. Conseguimos colocar a MP na rua, virou lei, com auxílio do Congresso também. O Congresso foi parceiro no projeto, entendeu. Existia muita desconfiança, né, com o Instituto, né, assim, muito poder vai ser dado aos órgãos da administração tributária, para ter o poder de reduzir um tributo. Né, então, a gente teve que vencer essas barreiras todas. E hoje temos uma lei que não é o último estado da arte da transação tributária. Não, longe disso, a gente não tem a pretensão de achar que esgotou, que aquele modelo que temos hoje é um modelo definitivo. Ele certamente cabe aprimoramento, mas é a prática que vai nos dizer qual é o caminho que vamos seguir. O que é que precisa, qual é o ponto da lei que está causando algum desconforto, né, que não está permitindo avançar, que acordos não estamos conseguindo fechar. Eu acho que a gente sempre tem no setor público, às vezes, aquela perspectiva do não fazer. Não, se não fazer, deixa lá e pronto. Mas o que a gente precisa ver é o seguinte: aqueles acordos que eu não estou conseguindo fechar, né, por que eles não estão acontecendo? O órgão de controle normalmente vai em cima do acordo feito. E o acordo não feito? Né? Qual o prejuízo que ele trouxe também ao erário? Né? Então, esse é um questionamento que a gente está sempre atento lá, monitorando todos os casos que aparecem. A instituição está aberta para atendimento ao advogado. Era uma coisa que, né, o doutor Bichara está aqui, sabe que, né, o pessoal dizia que era mais fácil vir ao Papa falar, vir ao Vaticano falar com o Papa do que falar com o procurador da Fazenda. Né? Mas existia essa história. Mas, enfim, teve na lei de transação dois grandes instrumentos, né, diferentes, com lógicas diferentes, para tentar resolver dois tipos de conflitos diferentes. Tem um primeiro, que é o conflito que a gente chama, que o conflito decorre da complexidade tributária do nosso sistema, e para isso a gente tem a transação de teses relevantes.
e temos o conflito que decorre da impossibilidade do contribuinte pagar a dívida, uma situação de crise econômica. O contribuinte não tem como pagar e aí termina resistindo ao pagamento do tributo, né? Aí vem a transação da cobrança da dívida ativa, né? São duas grandes vertentes da lei. A transação do contencioso, eu creio que é a parte da lei mais inovadora, né? Ainda não aconteceu com a quantidade que nós gostaríamos que tivesse acontecido, mas é um processo diferente, envolve análise mais de prognóstico de teses, né? Então, o Instituto terminou, ainda não, só tivemos um edital, que foi o edital do PLR, mas eu creio que em breve teremos também novas teses aí sendo ofertadas para extinguir por via de acordo, né? E a transação da cobrança da dívida ativa, a gente tem uma maior tranquilidade e facilidade de colocar ela na rua, porque a lógica dela é uma lógica de análise econômica, né, de capacidade de pagamento. Então, isso acontece com uma fluidez maior, né? E esse resultado que a gente trouxe, né, foi divulgado até ontem no nosso site, né? Foram 263 bilhões de valor total negociado, né? O ano passado, a doutora Cristiane falou aqui, foram 6 bi arrecadados com a transação, e era um crédito que realmente não se contava mais com ele, era um crédito que estava provisionado como perda, né, os créditos C e D, né? E a gente conseguiu atacar essa carteira, que era uma carteira que estava lá, né, era o nosso devedor de estimação, estava lá, né, ele foi negociado, né, e hoje a gente conseguiu extrair dessa carteira um potencial arrecadatório que não se contava com ele, né? Durante a crise, a PGFN soltou diversos editais de cobrança, transação da cobrança da dívida ativa, foram programas que foram sucessivamente prorrogados. Ainda bem que a gente tinha essa lei, né, porque a lei foi promulgada em 14 de abril de 2020, né, ela completou 2 anos, sexta-feira. Ainda bem que a gente tinha ela quando veio a crise, porque permitiu que a PGFN rapidamente colocasse na rua forma de ajudar e de permitir que os contribuintes superassem aquela situação de dificuldade decorrente da pandemia, né? Então, a gente tem esses resultados, eu creio que são interessantes. Como eu já falei aqui, a PGFN não acha que aquele modelo é um modelo definitivo. A transação ela não vai resolver todos os problemas do nosso sistema, mas vai resolver uma parte, né? Esse é o nosso objetivo. Outros métodos de solução de conflitos existem. Eu acho que o debate tem que seguir. Eu acho que tem que tentar, né? Não adianta estar perseguindo, às vezes, um modelo ideal, né? A gente tem que colocar alguma coisa na rua, testar, não deu certo, se altera, mas o que não dá mais é para ficar parado, né? Assim, vendo um sistema do jeito que está, né? Com a quantidade de litígios ainda que permanece. Então, assim, basicamente, era isso. Fico aqui à disposição para o debate, né, para trocar ideias aqui com todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cristiano. Realmente foram avanços muito consideráveis, são números realmente magníficos. É preciso dizer aí um bom trabalho que dá segurança jurídica, mas ainda há muitos desafios, né? Há muitos desafios, um caminho trilhado, e o professor Brazuna agora vai comentar um desses desafios, que é enfrentar a possibilidade de negociar o principal, de transacionar o principal. Isso talvez seja o passo seguinte para esse modelo que está em constante aperfeiçoamento. Bom, enfim, já passo a palavra aí ao professor Brazuna. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os colegas de mesa. É um prazer, gostaria de agradecer a organização do evento, ao convite do FIB para estar aqui, na pessoa do ministro Gilmar Mendes. E também parabenizar o meu colega Atalá Correia pela organização e todos os demais que participaram da organização, né? E lamentar um pouco a ausência do professor Oswaldo Otton, uma pessoa muito querida. Eu gostaria de registrar aqui que foi uma pessoa que me possibilitou participar da primeira obra em que eu publiquei um artigo coletiva. Eu era muito jovem e ele... por favor, mande o artigo, né? O professor Oswaldo é sempre muito gentil e muito atencioso com todos, né? E um grande incentivador desse debate a respeito da transação também, juntamente com o ministro Adams, né, que, além de fomentador do debate, pai do projeto e da ideia, né, no âmbito federal, que, de fato, como já ressaltado por quem me antecedeu, pela Cristiane e pelo Cristiano, já tem demonstrado a geração de frutos positivos no âmbito federal, né? E o que eu gostaria de, talvez, acrescentar aqui a todos os colegas é uma visão, eu acho que a respeito da questão da importância também da transação fora do âmbito
exclusivamente federal, né, e os desafios que isso apresenta. Então, no âmbito federal se evoluiu com a lei, né, como a Cristiane também pontuou, com uma mudança de uma maior maturidade da própria gestão pública em começar a classificar, né, o nível de recuperabilidade dos seus ativos, né. Então, isso é muito interessante se nós observarmos, compararmos a gestão dos ativos pela administração pública e pela gestão privada, a gente percebe a brutal diferença, né? Então, uma empresa privada, eu acho que os advogados aqui privados devem ter sofrido isso, né? Quando nós tivemos o julgamento do conhecido tema 69 pelo Supremo Tribunal Federal, a tese do século, uma primeira consequência imediata foi ver as empresas querendo reconhecer aquele ativo no seu balanço, né? E aí elas tinham que enfrentar a classificação de ativo contingente do CPC 25, que é extremamente rigorosa. Ativo contingente tem que ser um ativo praticamente certo, né? E todos devem ter se debatido aí, mas o que é praticamente certo? E é algo completamente diferente do critério do orçamento público de classificação de um ativo contingente, né? Então, essa é uma primeira, acho que um ponto a observar de um amadurecimento do poder público brasileiro em observar e classificar de maneira mais conservadora os seus ativos, né? E aí também uma observação do ponto de vista evolutivo, e nós sempre tivemos no Brasil um papel muito importante dos tribunais administrativos em matéria tributária. Eles sempre funcionaram como um importante anteparo, né, e um importante filtro antes da judicialização. E de alguns anos para cá, esse efeito benéfico dos tribunais administrativos parece que não foi mais observado, ou começou a ficar um pouco prejudicado, né? Eu, particularmente, atribuo uma certa parcela de culpa a isto, né? A legislação federal, que também foi sendo aprovada ao longo do tempo, né, permitindo a disponibilização imediata, né, de depósitos judiciais realizados pelo contribuinte para discussão de créditos tributários, o uso imediato desses recursos pelo Estado, né? Isso gerou, de fato, um aumento do nível de agressividade do fisco para que a dívida fosse o quanto antes judicializada, porque, obtida uma garantia realizada um depósito judicial, aquele valor já ingressava no caixa do fisco, estadual, federal, municipal, né? Foi muito gritante isso em relação aos fiscos municipais, quando a lei federal foi aprovada, permitindo que os municípios imediatamente usufruíssem de 70% do depósito judicial realizado, o nível de agressividade, a meu ver, pela prática na advocacia, aumentou bastante, né? E aumentou claramente a pressão, por conta disso, sobre os tribunais administrativos, né? Infelizmente. Mas, por outro lado, felizmente, isso permitiu com que se evoluísse na questão da gestão da dívida ativa, né, que era, de fato, era uma reclamação dos contribuintes e era, de fato, aparentemente uma lacuna, né, em que você tinha a esfera administrativa para discutir o crédito tributário e, depois, havia um grande vácuo entre o fim do processo administrativo e o início da ação judicial. E havia, de fato, essa dificuldade de interlocução com a Procuradoria responsável pela cobrança do crédito tributário, né? Eu dizia que o que a lei da execução fiscal, a Lei 6.830, tratava, ela cuidava do papel da Procuradoria em analisar a certeza e a liquidez do crédito tributário, isso muitas vezes o sujeito passivo não enxergava essa análise, essa ponderação por parte da Procuradoria. Então, de certo modo, a transação começou a forçar essa questão, esse amadurecimento da gestão do crédito tributário. E rompeu o mito da indisponibilidade, né? Indisponibilidade não tem nada a ver e não se opõe à gestão, né? A indisponibilidade do crédito tributário tem pertinência com o desperdício, a não cobrança, né, sem responsabilidade do crédito tributário. Tanto assim que acho que, do ponto de vista até da lei de responsabilidade fiscal, ela dá um grande conforto, a meu ver, para a transação tributária, quando diz lá e estabelece materializa o princípio da eficiência, né, e do interesse público nessa matéria, ao dizer que, por exemplo, em relação à remissão, ao cancelamento do débito tributário,
isso não viola a lei de responsabilidade fiscal quando o cancelamento do débito se justificar diante dos custos de cobrança. Então, eu acho que evoluímos no rompimento desse preconceito a respeito do mito da indisponibilidade do crédito tributário. Acho que também há alguns temas que nós precisamos ainda amadurecer e que vão ser enfrentados, especialmente, acredito que em transações com estados e municípios, onde talvez o nível de engessamento da legislação que vier a ser aprovada, ou que esses entes subnacionais aprovem, seja um pouco menor, é a questão de identificação de quando estamos diante de um litígio, de uma situação litigiosa, efetivamente, ou diante de uma questão de dúvida, né? Acho que esse é um ponto teórico interessante a discutir. O Código Tributário Nacional fala do uso da transação para a solução de litígios, mas o mesmo Código Tributário Nacional fala do cancelamento do débito tributário quando houver dúvida a respeito, no artigo 112, a respeito dos fatos envolvidos no cometimento da infração tributária. Então, a situação não pode dizer respeito a dúvidas, a dúvidas sobre a ocorrência do fato gerador ou da infração, né? Nesse caso, a legislação deve ser aplicada a favor do contribuinte. Nós temos que estar diante de um litígio a respeito de eventual qualificação dos fatos ou interpretação da lei, né? O último comentário, eu acho que interessante também, a respeito dessa outra visão sobre transação nos outros níveis, né, dos entes subnacionais, a questão da flexibilização do princípio da legalidade, né? Então, eu acho que vale um comparativo entre a lei federal, que vem gerando todos esses resultados muito positivos, e, por exemplo, a legislação do Estado de Minas, que nós temos no Brasil, a respeito de transação, né? A lei mineira tem um artigo sobre transação. É um artigo com, acho que, 2 incisos, extremamente simples. O Estado de Minas pratica bastante a transação, tem uma série de acordos realizados, né, e adota essa estratégia de ter conceitos indeterminados e conceitos abertos que vão ser preenchidos pelo gestor público, né? O gestor público tem que ter a responsabilidade de observar determinados parâmetros gerais dados pela lei, mas de responsabilizar e ser accountability, né, ser responsável pela aplicação concreta desses conceitos, né? Então, aqui o desafio, como o Dr. Cristiano comentou, de fazer a ponderação, por exemplo, em matérias de litígios do ponto de vista jurídico, de temas jurídicos controvertidos, né? Acho que precisa o Estado como um todo, né, em seus diferentes níveis no Brasil, evoluir e abrir o coração, né, em matéria de ponderar e ouvir o contribuinte a respeito da sua visão sobre a interpretação da lei tributária e aplicação no caso concreto. Afinal, também tema decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, essa falta de cuidado com o crédito tributário pode gerar ônus relevantes de sucumbência para o Estado. Então, faz parte, no fim do processo administrativo, início da cobrança judicial, que o Estado faça essa ponderação que, por vezes, não tem sido feita mais pelos tribunais administrativos. Ora, cobrar a dívida tributária que pode não ser efetivada vai gerar, pode gerar, como diz o Código de Processo Civil, uma sucumbência relevante. Então, acho que vamos ter muito a aprender ainda, né, em termos de experimentação do que as entidades subnacionais do Brasil vão começar a praticar. Acho que é importante observar isso e também tentar colher, a partir dos exemplos estaduais e municipais, eventuais aprendizados para a melhoria da transação no nível federal e no país como um todo. Eram esses os meus breves comentários. Eu agradeço novamente ao Luciano e passo para ele a palavra. Muito obrigado, professor José Luiz Ribeiro Brazuna, pelas importantes reflexões. Realmente é um espaço grande para se avançar. Muito já foi feito, mas há questões remanescentes que precisam ser exploradas, como a própria questão, né, de estar junto a pessoa física e pessoa jurídica, né, os prejuízos fiscais, todas essas ponderações que precisam entrar também nessa experiência. E, sem mais delongas, passo aí para explorar o tema, né, o professor Luiz Gustavo Bichara, procurador tributário do Conselho Federal da OAB. Bom dia a todos. Prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Queria saudar muito especialmente, agradecer o convite nas pessoas do ministro Gilmar Mendes, do Zé Roberto Afonso, Sidney Gonzalez, saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, meu querido amigo Luciano Fiuc, e também saudar
com muita justiça o ministro Luiz Inácio Lucena Adams, que é o proto-mentor de todo esse nosso debate aqui sobre transação tributária. Antes de ligar o cronômetro, presidente, eu queria só consignar que o doutor Cristiano falou 8 minutos, então eu queria transacionar os 2 minutos sobejantes dele para mim, queria contabilizar isso na largada já. Mas essa questão da transação, acho que realmente, e sobre isso não há dúvida, e eu não vou me alongar no tema, representa uma superação da lógica adversarial que, durante um século, marcou a vida de contribuintes e fisco, né? E eu constato com muita alegria que isso vem acontecendo, sobretudo graças, acho que, a uma geração nova de procuradores que realmente constatou que não adianta ficar insistindo na execução fiscal, né? Atribui-se a Einstein a seguinte definição de loucura: repetir sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Há 42 anos repetimos a mesma coisa para um resultado diferente. E o índice de recuperabilidade, a doutora Cristiane abordou isso muito bem, é pífio, né? Nós temos hoje uma dívida ativa de 2,4 tri e o índice de recuperabilidade, tudo bem que eu sei que o nominal é de 1%. Já a transação vem dando resultados muito diferentes, né? No ano passado, foram 263 bilhões de reais transacionados, contra 25 arrecadados em execução fiscal. Então, não há dúvida que esse é o modelo do futuro, e eu digo isso com muita alegria, porque eu acho que se abre, finalmente, um campo de diálogo muito profícuo, né? Eu tenho trabalhado muito em transação, estou sentado à mesa com a PGFN agora, fazendo algumas transações, e, portanto, eu gostaria de abordar, sempre elogiando a iniciativa, apenas alguns pontos onde eu acho que a gente pode melhorar na transação, né? Mas também não posso deixar de comentar, e fica aqui a ideia, quem sabe, para um próximo debate, que nós precisamos endereçar, como muito bem disse a professora Cristiane, o resto dessa dívida ativa, né? A última vez que eu olhei o PGFN em números, 845 bilhões eram tidos como irrecuperáveis, né? Nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Acho que o deputado Vicente Cândido está aqui e foi relator de um projeto muito interessante, eu sei que é um tema polêmico, sobre a securitização da dívida ativa, né? Eu acho que nós precisamos enfrentar esse assunto em algum momento, né? Porque nós ficamos com esse estoque parado e, nós, no entanto, nós podíamos, por exemplo, vender essa dívida, superar um outro preconceito, não é, César? Você imagina esse passivo na mão desses fundos especializados em cobrança? Acho que nós precisamos evoluir para isso, né? Sem receios, sem dogmas, sem paradigmas. Mas esse é um debate para um outro momento, né? Com relação à transação, como eu comentei, eu, na qualidade de admirador do Instituto, gostaria apenas de propor algumas ideias para que a gente possa evoluir e melhorar e ter uma transação ainda mais profícua, né? Por exemplo, na linha já de enumerar esses aspectos, a questão do grupo econômico, eu acho que precisa ser enfrentada, né, doutor Cristiano? Acho que as grandes transações todas, falando aqui com a liberdade de um evento acadêmico, estão sendo feitas muito no âmbito da diligência da PGFN, no sentido de vingar a tese do grupo econômico no judiciário, né? Acho que o ticket médio da transação é R$263 mil, né? Mas as grandes todas, pelo menos as que eu tenho visto, são por força de grupo econômico. Tudo bem, jogo jogado. A PGFN hoje tem uma sofisticada tese sobre o grupo econômico que tem emplacado no judiciário, esse é o fato concreto. Mas veja o seguinte, quando a tese do grupo econômico emplaca, via de regra, as pessoas físicas são incluídas no polo passivo da execução fiscal. No entanto, o desconto aplicado continua sendo de pessoa jurídica, os 50%, né? Embora a pessoa física tenha um desconto pela lei assegurado de 70%. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente poderia tentar evoluir para parametrizar, afinal, qual será o desconto na hipótese de grupo econômico quando a pessoa física estiver incluída no polo passivo. Também nessa linha, sempre propositivamente, né, de novo, insistindo nesse ponto, ainda que a gente admire o Instituto, eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar evoluir conjuntamente. Nesse sentido, há, por exemplo, a previsão, já constante em portaria da própria PGFN, da dação e pagamento de imóveis, né? Há uma previsão hoje teórica, mas em nenhuma transação isso foi aceito. Eu digo isso em nenhuma, e abro um parênteses, não sei se os colegas todos sabem disso, mas uma coisa também que é muito salutar, no site da PGFN há uma informação pública sobre todas as transações feitas, né? O que é algo muito admirável, né? Porque, inclusive, espanta, suspeita dos incautos que acham que há alguma coisa errada com isso. Não, o nível de publicidade é extremo, né? O que é realmente muito salutar. Mas, justamente por isso que a gente sabe que até hoje nenhum imóvel foi aceito, né? Então, fica também, doutor Cristiano, aqui uma ideia só, já que há previsão em lei, em portaria,
tecnologia, isso seria muito importante para os contribuintes, sobretudo no momento de crise, né, que a gente ainda vive. Falando em momento de crise, um outro aspecto também que eu acho que é muito importante a gente enderece é a questão do prejuízo fiscal, né? A questão do prejuízo fiscal, na ótica dos contribuintes, isso é incompreensível, porque a gente até hoje não consegue endereçar a utilização do prejuízo fiscal nas transações, né? Se nós estamos aqui todos de acordo que acho que o grande móvel da transação foi a crise econômica, que é claro, agravada pela Covid, nós precisamos reconhecer que os contribuintes que têm estoque de prejuízo fiscal devem poder contrastá-lo, utilizá-los no âmbito da transação, né? Claro, a gente sabe que o projeto de lei já aprovado no Senado e hoje em trâmite na Câmara prevê isso. Mas talvez a PGFN pudesse ter um olhar um pouco mais condescendente com os contribuintes nesse sentido, né? Sobretudo porque os colegas bem sabem a trava do prejuízo fiscal, né? Então, o contribuinte que veio apurando resultados negativos esses anos todos, não é razoável que ele fique sem poder usá-los, sobretudo num ambiente de transação. Acho que seria um ponto relevante a ser endereçado. Também nessa linha de sugestões concretas para a gente melhorar, algo que não parece definitivamente ser razoável, é a exigência de que a transação só possa ser feita quando o débito chega na PGFN, né? Os débitos que estão na Receita necessariamente têm que ser transacionados. Nós estamos chegando a um ponto de impetrar mandado de segurança para que o débito seja inscrito em dívida ativa e possa ser transacionado. Isso é uma lógica bizantina, né? Naturalmente, a gente poder tentar evoluir, e é bom para todo mundo. O contribuinte quer transacionar, o fisco quer receber. Por que tem que esperar escrever em dívida ativa, né? Eu não quero querer que é só para aumentar com os encargos legais a dívida do contribuinte, né? Então, isso é uma coisa que também nós precisamos evoluir. E uma outra coisa também, nós precisamos simplificar um pouco o modelo, né? Eu até anotei aqui todas as modalidades de transações, mas se eu for lê-las, acaba o meu tempo, né? Porque são mais de 20, né? Assim, nem quem opera no dia a dia com isso consegue saber qual é a transação certa. Talvez a gente pudesse ter um modelo um pouco mais simples, né? Nesse sentido, também acho que uma coisa muito importante é a gente regulamentar o tema, aliás, os temas de corresponsabilidade na transação, né? De novo, me refiro aqui à questão do grupo econômico e insisto muito nisso, porque me parece que aí é que estão os grandes tickets de transação, né? O tema da corresponsabilidade precisa ser normatizado, inclusive para que a gente possa refletir com calma sobre a liberação da garantia, enfim, esses outros temas que são alusivos à própria transação. Um outro tema também, me dirijo aqui ao doutor Cristiano, porque eu tenho esperança que ele enderece essas agonias, né? Um outro tema também é que acho que a gente precisa normatizar o procedimento da transação individual, né? Acho que cada região tem feito com sutis diferenças, né? E acho que era muito importante a gente padronizar isso para que a transação tivesse um rito. Eu sei que são poucos procuradores, são pouco mais de 2.000 para cuidar de tudo isso, mas as transações, as individuais, têm demorado muito, né? Tem sido um procedimento muito lento. Talvez, se houvesse um rito determinado, né? Um rito interno para a PGFN seguir um padrão, isso pudesse ser superado. E aqui, de novo, me refiro sempre às transações individuais, porque eu acho que essas são as principais, né? O meu presidente já me sinaliza aqui que o meu tempo está acabando. Eu queria agradecer a paciência de todos e tenho algumas outras ideias aqui, sempre muito concretas, sobre o que a gente poderia fazer para melhorar esse procedimento. Espero que a gente tenha um tempinho para uma segunda rodada e para discutir isso, mas não queria encerrar de novo sem elogiar o Instituto. Acho que, até como cidadão, a gente vê com grande alegria que a superação dessa lógica adversarial tem rendido frutos para todos, para o contribuinte, para o fisco, para a sociedade, e eu espero que a gente possa sempre caminhar e aperfeiçoar esse Instituto, porque não há dúvida que a solução reside nesse tipo de alternativa e nesse tipo de iniciativa de superação das controvérsias. Muito obrigado. Então, agradeço ao doutor Luiz Gustavo Bichara, que, apesar de ter transacionado, usou menos de 10 minutos aí, que combinamos para ter espaço para os debates. E é realmente muito importante apontar a quebra dessa lógica, né, entre adversários do fisco e do contribuinte. Apesar de que a gente vê também muitas transações são estimuladas até, talvez, por um excesso da criminalização do contribuinte. Então, esses marcos de que o devedor do fisco, né, se ele paga salário ao invés de pagar o fisco, está cometendo um crime, isso tem imbuído, e algumas transações, pelo menos que a gente tem visto, têm sido estimuladas justamente por esse aspecto. Mas, para tratar de forma mais aprofundada, eu já passo a palavra à doutora Nina Pencac. Bom dia a todos e todas.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite feito pelo FIB e a organização do evento. Eu ia agradecer na pessoa do meu querido amigo Vitor Oliveira, mas acho que ele não se encontra mais presente, mas fica aqui o registro. Agradeço também aos meus colegas de mesa, né, pela presença. É uma honra dividir a mesa com os senhores, e agradeço na pessoa do nosso presidente hoje, o professor Luciano Fulck, com quem também já tive a honra de ministrar aulas. E, para iniciar aqui a minha fala de hoje, eu vou trazer algumas estatísticas que, apesar de já serem notórias e conhecidas, elas dão um contexto, né, um panorama geral do contexto em que foi criada, né, foi instaurada a transação tributária. Então, me desculpem, mas eu vou colar, né, porque são muitos números. A gente sabe que, em 2019, o contencioso tributário brasileiro alcançou a marca de 5,44 trilhões de reais, e isso significa 75% do PIB brasileiro. Em 2017 e 2018, o Brasil passou a ocupar a 80ª posição entre 137 países consultados, né, num ranking de competitividade econômica no cenário internacional. Então, muito abaixo aí da metade desse ranking, o Brasil se encontra. Também, né, de acordo com... E aí, gente, eu sou pesquisadora, eu tenho as referências aqui, se vocês precisarem depois, podem falar comigo. Em 2016, também, uma pesquisa apontou que o Brasil ocupa a 20ª posição entre 21 países em relação ao índice de incerteza do sistema tributário brasileiro. Em 2014, os valores de mercado de 3 companhias, na verdade, 3 companhias, né, das principais companhias brasileiras, que são a Oi, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras, já passavam mais de 100% do contencioso tributário dessas empresas. Para os senhores terem ideia, a Oi, por exemplo, né, ela tinha um contingente tributário de 291% do seu valor de mercado. Então, assim, são valores realmente impressionantes, mas, ao mesmo tempo, e eu acho que o doutor Silas falou sobre isso ontem na fala dele de empreendedorismo, o brasileiro é um povo empreendedor, né? Esses números são alarmantes. A gente tem milhares de regras, não só de obrigação principal, de pagamento de tributos, mas de obrigações acessórias também, e que, numa inversão, né, de interpretação, quem interpreta as normas tributárias não é a administração, mas é o contribuinte, né? E o professor Eurico Santi chama de maldição do lançamento por homologação, né, em que é o contribuinte que faz a interpretação e depois ele é penalizado pela interpretação equivocada, né? E a gente, infelizmente, não tem mecanismos ainda eficazes, né, de superação dessas dificuldades, mas o brasileiro é empreendedor, né? O Brasil está à frente, num ranking de 8 países, né? O Brasil está à frente de 7 países em relação ao empreendedorismo, né? Então, foram consultadas pessoas entre 16 e 64 anos, e o maior índice de pessoas que pretendiam empreender estava no Brasil. O Brasil ficou à frente da China e dos Estados Unidos. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem um cenário que é assustador, a gente tem um cenário, parece um pouco clichê, né, mas um cenário de esperança. E o que isso tem a ver com transação tributária, né? A professora Cristiane trouxe os números da dívida ativa, que, né, obviamente, tem uma relação muito mais próxima com esses que eu trouxe aqui, mas eu acho interessante mostrar um cenário prático, né, de um contexto que não está diretamente relacionado, mas tem essa ligação com a necessidade de implementação de métodos alternativos de resolução de conflitos, de mecanismos de cooperação, e é nesse contexto, né, que entra a transação. Bom, eu comparei o Brasil aqui com diversos países que não têm uma Constituição nem um pouco parecida com a nossa. Eu sou da UERJ, né, então, a escola da UERJ, a gente bate muito no dever fundamental de pagar tributos, e, de fato, eu acredito nisso, justamente porque a nossa Constituição de 88 ela é uma Constituição programática que coloca a solidariedade, a liberdade e a construção de uma sociedade justa como objetivos da República, e aí eu não tenho como não admitir que o sistema tributário tenha que estar inserido, né, na resolução, né, desses objetivos, né? Não, obviamente, não é o único mecanismo, mas é um dos principais mecanismos, a meu ver, de distribuição de renda, de riqueza, né, indiretamente, no nosso país.
Mas o fato é que a gente, além de ter, né, um cenário de incerteza, a gente tem que arrecadar, e aí o Cristiano, que me antecedeu, sabe isso muito melhor do que eu, precisa arrecadar para arcar com todos esses deveres, né, constitucionalmente previstos. Então, como é que a gente concilia todas essas questões práticas, né, e os deveres constitucionais com um sistema mais simples e cooperativo? Bom, como a gente sabe, há projetos de reforma tributária já há muitos anos em andamento. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso outro dia, eu achei uma dissertação de mestrado de 2002, que o título era A Iminente Reforma Tributária. E nós estamos em 2022 e ela ainda é iminente. Então, bom, né, se a gente consegue ainda ter alguma esperança, né, com as PECs 45 e 110, que estão avançando no Congresso, enfim, então, o legislador ele está atento, né, a essa necessidade de alteração, de mudança, e aí eu queria também fazer menção aqui a uma emenda proposta pelo então senador Antônio Anastasia, que já na linha, né, dessa necessidade de implementação de medidas de cooperação que a própria OCDE, né, endereçou para países membros e países que, né, pretendem ingressar na organização, medidas de cooperação entre a administração e os contribuintes, né, e os sujeitos passivos. O então senador Antônio Anastasia ele propõe, né, uma emenda à PEC 110 para incluir a uniformização de interpretações tributárias, a redução de litígio, a adaptação de obrigações acessórias a setores diferentes da atividade. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem uma legislação, tanto em âmbito federal, estadual e municipal, que aplica penalidades tributárias uniformes, né? Então, não leva em consideração os diferentes setores da sociedade. Enfim, né, então a gente tem, além, né, já implementada a transação, outras medidas em trâmite no legislativo. E é interessante aqui, e agora entrando no tema da transação propriamente dito, que quando eu chamo, né, a transação de um método alternativo de resolução de conflito, eu me sinto um pouco desconfortável. Na verdade, né, como todo mundo aqui sabe, é um método alternativo porque a gente escolheu o método tradicional do litígio, né, do contencioso. Mas, assim, me incomoda um pouco pensar que a gente tem a previsão da transação no CTN desde 1966. E demorou mais de 50 anos para ela ser implementada. Na verdade, ela se tornou um método alternativo de resolução. Ela não deveria ter sido, porque a transação é uma forma de extinção do crédito, como qualquer outra forma de extinção do crédito, como o pagamento, como a decisão judicial transitada em julgado. Enfim, e aí a gente vê, né, nesse passado tempo. E é interessante, eu vou fazendo abrindo vários parênteses aqui, eu espero que consiga fechar todos eles. É interessante perceber que, nesse caso, o legislador complementar ele estava à frente do seu tempo, né? O CTN previa a transação e demorou mais de 50 anos para ser implementado. Já vou finalizar aqui, nosso presidente. Não, você não, Brazuna. Eu sei que o Luciano... Eu me comprometi a falar pouco, né? E eu comecei falando aqui e não vou terminar mais de falar. Mas, enfim, eu já queria entrar no final da minha fala e, se houver oportunidade, a gente retoma o debate, mas eu acho que a MP 899 ela foi paradigmática, ela veio... apesar dos problemas já apontados, né, principalmente pelo doutor Bichara, que me antecedeu, ela veio para quebrar alguns paradigmas, ela é paradigmática e quebrou outros paradigmas, como a cultura do contencioso, a complexidade do sistema tributário, e acho que, a meu ver, uma das principais medidas aqui, né, uma das principais consequências é o cenário de desconfiança que permeia o fisco, a relação fisco-contribuinte, né, e contribuinte-fisco. Quando eu estava enumerando aqui esses pontos, me veio a expressão: a gente tem uma relação Tom e Jerry, né, de fisco-contribuinte. É um sistema inquisitorial e a gente está caminhando com a MP, que foi convertida em lei em 2020, para a construção de um sistema cooperativo, né, na linha de diversos países, e aí o professor Vasco talvez vai falar um pouco melhor sobre a questão de Portugal, mas na linha de países em desenvolvimento, também, como a Índia, por exemplo, como o México, que tem sistemas alternativos. E prometo que agora, realmente, já me encaminhando para o final, enfim, a transação aparece como esse primeiro passo, apesar de seus problemas. É interessante deixar claro aqui que
como a Cristiane colocou, ela foi uma medida da administração pública, via medida provisória, o Legislativo converteu em lei, e, até o momento, apesar de a gente ter tido pontos que foram levados ao judiciário, como, por exemplo, aquele valor de piso de 15 milhões, as impetrações de mandado de segurança para que as dívidas fossem logo inscritas em dívida ativa, não houve, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errada, ações abstratas propostas no STF. E, geralmente, quando a gente vê uma lei tributária, né, e os advogados tributaristas e também os advogados públicos, os privados e os públicos, a gente já procura uma inconstitucionalidade. E, nesse caso aqui, além do consenso entre o Executivo e o Legislativo, a gente viu uma aceitação social muito grande em relação à legislação que aprovou a transação, que colocou em prática a transação. E, enfim, um ponto que eu também queria já colocar, não é o tema dessa mesa, mas as medidas alternativas, a transação, a arbitragem, que vai ser o tema do próximo painel, a mediação, a conciliação, o negócio jurídico-processual, que é previsto no CPC, desde 2015, elas, enfim, têm que ser implementadas e sedimentadas em matéria tributária, mas elas nunca vão substituir o contencioso. E aí, aliado, ao aperfeiçoamento dessas medidas alternativas, eu entendo que a gente precisa também começar a falar e trazer para debate a regulamentação do nosso sistema de precedentes, principalmente em matéria tributária. Porque não adianta nada a gente falar em métodos alternativos e ter feridas abertas aí dentro da sistemática de recursos repetitivos, como, por exemplo, a não vinculação automática da administração pública às teses de repercussão geral, em função ainda do 5210 da Constituição, que é um tema que o ministro Gilmar sempre fala. A gente ter o próprio STF incentivando a litigiosidade com as modulações de efeito e as ressalvas às modulações de efeito. Enfim, eu acho que não é um ponto que a gente vai tratar aqui nessa mesa, mas só para deixar para registro e para reflexão. Vamos falar de métodos alternativos, mas vamos falar também de aperfeiçoamento do contencioso tributário. Obrigada, eram essas as minhas colocações iniciais. Muito obrigado, Nina. Eu não posso deixar de registrar a presença aqui do ministro Mauro Campbell, do ministro João Otávio de Noronha, aos conselheiros Otávio Luiz Rodrigo, Rinaldo, do CNMP, que sempre ajudam a iluminar bastante o debate, caminhado aí pelo professor Luiz Inácio Adams, e o ministro Valdir Simão, que foi ministro da CGU, e sabe da apreensão de muitos procuradores na transação. Não vou fazer transação porque tenho receio de um PAD, da CGU ficar em cima, está cedendo, e desmistificar um pouco essa lógica. Se está lidando com créditos zumbis, professora Cristiane, é melhor encerrar, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, em alguma medida. Mas, glorioso, glorioso. Bom, mas sem mais delongas, vou passar a palavra aí ao professor Tássio Gama para as suas considerações. Bom dia a todos. Eu começo dando os parabéns efusivos aos organizadores da FIB, desse evento, e de tudo que tem sido construído em termos de diálogo Brasil, Portugal, Brasil, Europa. Acho especialmente curioso também que, em um evento sobre desafios da regulação contemporânea, as mesas tributárias que apareçam sejam de transação e arbitragem. Esse é um contexto muito interessante que me permite lembrar da primeira vez que eu falei no congresso da ABRADET, em 2006, onde eu estava com o nosso querido ministro Luiz Inácio Lucinados, o professor Heleno Torres e outros agentes públicos interessados na implementação de algo que, àquele momento, já era necessário, já era inovador, já era revolucionário, mas que tem o mesmo tipo de preocupação que eu tenho hoje. A minha comunicação estava dividida em 4 etapas, cada uma delas com 2 minutos e um pouquinho, para não exceder os 10 minutos que me cabem. Primeiro ponto, eu dispenso parcialmente, que é o contexto. Os que me antecederam, especialmente as palestras com números, exemplos, casos concretos, ilustram a relevância do tema. Não há dúvida de que essa deva ser, inclusive, a questão preferencial, não meios alternativos, mas o meio preferencial de solução de litígio, porque é mais rápido, é mais barato e
tende a ser mais eficaz. Só que, sabendo quem me antecedia, eu vou inverter a perspectiva para falar de uma legislação que é a legislação do Estado de São Paulo. E ela vai ser o meu avatar conceitual, a partir do qual as minhas considerações podem ser extrapoladas e utilizadas, seja para melhorar legislação federal ou municipal ou de qualquer outra perspectiva. É a perspectiva de quem está advogando, no caso, e lidando com problemas reais da transação em matéria tributária. Esse é o meu contexto da minha conversa. O segundo ponto, o problema que me interessa falar com os senhores, é uma mudança de racionalidade. Já foi tocado isso aqui, mas eu vou colocar de uma outra maneira. Nós temos um sistema tributário construído com estímulos à litigiosidade, porque a obrigação tributária era ex lege, ou seja, ela deriva da lei. Ou seja, a racionalidade é do litígio contra a lei ou em cima de prova. O que foi aplicado tem defeito, então eu vou estimular para que as partes envolvidas tenham a iniciativa de litigar. Tudo certo que seja assim, esse não é o aspecto problemático, só que esse é um jeito de se raciocinar. Quando você passa para um segundo jeito, que foi aquele que nos foi apresentado pelo ministro Luiz Inácio Lucinadas, que lá atrás eu falei, olha, temos consequências. Que consequências são essas? Nós estamos transitando de uma racionalidade de um sistema ex lege, baseado em litígio, baseado em análise da lei e de prova, para um outro sistema, que é um sistema onde a vontade passa a ser um elemento relevante. E eu me lembro da palestra do professor Luiz Otávio, onde ele falava, temos um modelo de pensar privado que não está sendo suficientemente reconhecido. Esse é o crescimento de uma racionalidade de direito privado no direito tributário, que é uma novidade para todo mundo e que está trazendo uma série de surpresas e que tem consequências. Então, o objeto fundamental da minha comunicação é essa mudança de racionalidade que, quando não vira a chave, tem consequências, em especial, pode trazer consequências para o futuro. Em que circunstâncias? Onde há vício da vontade. E como isso acontece em matéria tributária, em termos de transação? Um sujeito que não precisa funcionar e precisa de uma CND, ele pode optar por fazer uma transação para o negócio dele funcionar, ele ter acesso a crédito, ele ter acesso a outras coisas. E há instrumentos mais graves. Existem, nos estados e em muitos municípios, organizações que são muito salutares, que combinam instrumentos penais com instrumentos tributários, que funciona mais ou menos assim. Eu proponho uma ação cautelar contra alguém que eu classifico como um devedor quanto mais, e muitas vezes o são, bloqueio todos os bens e deixo como única alternativa esse sujeito sentar para negociar. E, às vezes, é a única alternativa. E isso não quer dizer que esse seja um modelo em si ruim, professor Luciano, mas tem consequências. Que consequências são essas? Se eu estou em um modelo ex lege exclusivamente, derivado da lei, a vontade pouco importa. A gente nunca discutiu vontade em matéria tributária, quando muito para configurar o dolo na aplicação de multa de 150%. Mas, quando você tem um sistema que é baseado em vontade, condicionantes dessa vontade poderão, no futuro, ensejar discussões sobre vício de vontade em matéria tributária, o que, conceitualmente, é um negócio novo. E os agentes públicos, falando isso ou não, já estão conscientes porque sabem que até onde eu vou negociando. E aí, a legislação do Estado de São Paulo traz alguns elementos que têm prejudicado sistematicamente o crescimento na celebração de acordos. Fundamentalmente, a gente está falando do quê? Parcelas que não podem ser inferiores a 20% da receita bruta obtida pela empresa no ano anterior. O valor disso, se você tem um negócio que tem 19% de margem de lucro, você não tem condição de fazer acordo. Então, é impeditivo o critério para fixação de parcela. Segundo, o rating da dívida
né, só é apresentado para o sujeito depois que ele formula a proposta, que só é aceita a proposta de transação se ela for nos termos da legislação, ou seja, é um parcelamento com algumas benesses e com algumas maldades. Então, o que a gente está falando? De perda de oportunidade por não se entender que hoje nós temos muita tecnologia para entender com quem a gente está negociando, entender o que a gente está transacionando e entender que critérios a gente pode utilizar mais além do simplesmente ou você está de acordo com as minhas regras ou eu não converso com você, e se você não conversar comigo rápido, volta a andar a ação penal que está suspensa só porque a gente está conversando. Esse tipo de estratégia, que pode parecer assim, uma coisa muito esperta, entendeu? Trará problemas com o tempo, porque ficará configurado vício de vontade na adesão deste meio que deveria ser o preferencial. Então, a mudança de racionalidade gera consequências, algumas positivas. Os números anteriores ilustram. Mas, quando ela não é feita na sua integralidade, você também tem problemas, que consistem em quê? Criar vício de vontade ou, o que é muito pior, simplesmente impedir a realização de transações. Hoje, há instrumentos para entender com quem você transaciona. Há instrumentos para entender o custo de uma execução e o grau de recuperabilidade. O que está faltando? Que haja uma mudança. Da mudança litigiosa, estimulada por prêmios que a nossa legislação prevê, honorários aqui, e uma série de estímulos ao contencioso. Não se chegou a um contencioso de 5,4 trilhões por acaso, não é porque o nosso sistema é complexo, é porque dá dinheiro cobrar tributo errado. Nós temos que mudar o sistema de estímulos para que o agente público seja premiado por colocar dinheiro dentro de casa. E isso já acontece. No Ceará, por exemplo, o sujeito tem remuneração específica por receita que ele gera. Isso eu não tenho notícia de acontecer em São Paulo. Então, quais são as minhas sugestões para encerrar a minha comunicação? Uma vez que a gente perceba que há uma mudança de racionalidade, uma coisa é o sistema que a gente construiu premiando o litígio, agora nós precisamos premiar a efetividade e a arrecadação. Tem que mudar a maneira de se remunerar as partes envolvidas. É necessário que se crie um foro para trocar ideias entre os entes que arrecadam. Porque, por exemplo, Minas Gerais, como diz o professor Brazuma, tem um modelo completamente diferente de São Paulo, e são vizinhos. São Paulo muito mais rigoroso, limitando o parcelamento em até 60 vezes, Minas Gerais permitindo parcelamento em até 84 vezes. Então, esse tipo de mudança dentro do nosso sistema não é admissível. Então, as minhas sugestões são no sentido de que a gente transite para usar melhor o nosso atual sistema. Nós temos uma lei de introdução ao direito, nós temos um Código de Processo Civil, nós temos uma experiência em consensualidade que pode ser plenamente aproveitada, mas a gente não pode entender que estamos fazendo coisas distintas. Não quero encerrar sem antes dar, mais uma vez, parabéns a todos que faço na figura do ministro Gilmar Mendes e também cumprimentar os meus queridos amigos aqui, que ficou para o final, porque eu estava nervoso, na figura do nosso presidente Luciano Fuch. E isso que eu disse também, pessoal, não quer dizer que eu não esteja em absoluta sintonia com a qualidade do que a gente evoluiu até agora, com os avanços que a gente teve até agora, só que precisa analisar a coisa em perspectiva. Como eu tenho, desde essa minha reunião com o ministro Luiz Inácio, há 16 anos a gente estava falando disso, o mundo mudou enormemente de lá para cá, fica o mérito do pioneirismo, mas fica também a lição de que as coisas têm perspectiva. E é interessante que a gente pense em perspectiva as consequências de não aproveitar plenamente esse novo referencial de racionalidade que a gente tem aí. Obrigado, devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, professor Gama, por suas considerações muito ricas aí sobre a mentalidade que você instala. É uma mudança de ruptura, né, como muitos apontaram, mas é importante a gente ter noção de para onde caminhamos, né? Mas, sem mais delongas, já passo a palavra ao Silas, que vai entrar em considerações sobre aspectos bem práticos, né, da transação. Aí. Silas. Obrigado, professor. Prazer estar aqui. Parabenizo o FIB pelo evento, na pessoa do ministro Gilmar Mendes,
Agradeço ao professor Zé Roberto Afonso pelo convite, cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luciano, que é meu professor, né, no IDP. Eu sou aluno, não sou professor. Cumprimento os demais componentes da mesa, é um prazer estar aqui. E quero falar de aspectos práticos, né, até porque, na posição do SEBRAE, né, é interessante falar sobre o que foi, como funcionou a transação tributária para as pequenas empresas. Mas eu queria parabenizar o ministro Adams pela iniciativa, né, que culminou há cerca de 2 anos e pouco na transação tributária. E quero dizer também que, depois da promulgação da Lei 13.988, uma coisa que passou despercebida no início é que as pequenas empresas, o Simples Nacional, não estava na transação tributária, né? Existia uma vedação legal, até porque tudo do Simples Nacional tem que passar por lei complementar, porque tem débitos de ICMS, que é dos estados, e ISS dos municípios. Então, imediatamente, nós já pugnamos pela apresentação de um projeto de lei que se transformou na Lei Complementar 174 em agosto de 2020, o que possibilitou, então, que os débitos do Simples Nacional fossem transacionados também, né? Claro que, no âmbito da PGFN, os débitos de ICMS e ISS que são geridos pela PGFN. Tem estados e municípios que optam, fazem convênio com a PGFN para fazer a gestão da sua própria dívida ativa. Então, nesse caso, esses estados e municípios, eles podem fazer a transação tributária porque a Lei Complementar 174 autorizou. E aqui, professor Brazuna, a sua fala foi importante, porque, de repente, nós, no SEBRAE, podemos ver como isso está acontecendo nos estados e municípios, que podem começar pelos pequenos e, de repente, criar uma cultura para fazer a transação dos débitos fiscais das médias e grandes empresas. E aqui eu queria parabenizar a PGFN, na pessoa do Dr. Cristiano, porque eles foram muito rápidos, né, na implementação, foram assim muito céleres. E aqui, Dr. Paulo Ricardo, Dr. Valdir Simão, um pouco de inveja, né, da PGFN com relação à parte até de sistemas, né, da impressão de que tem 2 SERPs, né, um SERP da Receita e um SERP da PGFN. E o SERP da PGFN funciona melhor. Mas eu acho que não é bem o SERP, né? São as cabeças que encomendam o direito, certo? E fazem a coisa acontecer. Mas fato é que a PGFN tem sido rápida, né, na questão da transação tributária, e principalmente no momento da pandemia, né? E nós temos muito desconhecimento da transação tributária, não entre os grandes, mas entre os pequenos, principalmente, até pessoas físicas. Pessoas físicas podem fazer e não sabem que pode fazer transação tributária. E nós temos feito eventos, né, doutor Cristiano, doutor João Gronier, da PGFN, de disseminação. E tem um fato que ajudou a disseminar a transação tributária recentemente, que foi justamente o veto ao Refis, né? Foi aprovado o projeto de lei do Refis, do Simples Nacional, foi vetado, e daí, vetado por questões orçamentárias. E aí, qual a solução? A PGFN, conversamos com a PGFN, soltaram novos editais imediatamente, alguns dias depois, criando novas formas de transação tributária mais facilitadas ainda. Isso acendeu os olhos, né, dos pequenos negócios, porque existe um mito, né? Não, transação tributária é só para os grandes, transação tributária é só para aquele débito que está no judiciário, né? Então, a gente pôde disseminar um pouco mais, e eu acho que os números de 2022 vão ser melhores, doutor Cristiano. Agora, eu concordo que deva haver um maior protagonismo da Receita Federal na questão da transação. Tem a questão de relevante e disseminada controvérsia, que tem muito a caminhar com isso, né? Nós contamos com a doutora Adriana para que isso se construa, né? Para que nós tenhamos transações com base nesse instituto também. Não terá muita relevância para os pequenos negócios, professor Luciano. Por quê? No Simples Nacional quase não tem contencioso. 90% dos créditos são declarados, então não tem contencioso. Mas, para o país, é muito interessante que nós tenhamos essa maneira de transacionar também. Agora, pode-se construir alguma solução de transacionar na Receita Federal com base na incapacidade econômica, que é um pressuposto de quando se vai para a dívida ativa. Então, deve ter necessidade de alterar a legislação, mas eu acho que é uma boa possibilidade para o futuro.
Eu queria, e já falando da doutora Nina, que é importante, doutora Nina, nós, do SEBRAE, ela falou da questão do índice de incerteza no ambiente tributário, e é verdade, nós temos um contencioso muito grande no Brasil. E nós, até porque nós estamos crendo que os nossos netos vão ver uma reforma tributária, né? Não somos nem nós, nem nossos filhos, nossos netos vão ver reforma tributária. Nós estamos querendo investir na reversão da maldição do professor Eurico de Santi, né? A reversão da maldição do lançamento por homologação. E como é que se dá isso? É possível que o fisco faça a determinação dos impostos, dos tributos, pelo menos nos tributos sobre produção e consumo. Pelo menos nesses, tá? Porque nós temos a nota fiscal eletrônica muito avançado, aqui em Portugal a fatura eletrônica, né? E nós cremos que isso é possível que o fisco faça, e pelo menos nos tributos sobre produção e consumo, depois pode avançar para os demais, que haja, então, a determinação dos tributos pelo fisco. Inclusive, pode começar por declarações pré-preenchidas, que é o que a OCDE recomenda, o que o Fundo Monetário recomenda. Tem institutos de medição da eficiência dos fiscos, o TADAT, por exemplo, do Fundo Monetário, mede a eficiência dos fiscos, e um dos critérios é esse, até onde está se colocando, até onde está se produzindo declarações pré-preenchidas ou as guias prontas para o contribuinte fazer o pagamento. Então, nós cremos que isso é possível, é um caminho viável. Tem até um projeto de lei, que é o PLP 145/2021, que está no Congresso Nacional, mas independe de projeto de lei, é questão de vontade política, né? Se o fisco quiser fazê-lo, a Receita Federal já o faz com relação à declaração do imposto de renda da pessoa física, e nós cremos que é plenamente possível para os estados hoje fazer do ICMS, para os municípios fazer do ISS, o município de São Paulo já o faz, quer dizer, o maior município do Brasil já faz com relação ao ISS, e para as pequenas empresas, então, no Simples, muito melhor, porque a única base de cálculo ela é deslocada da base de cálculo tradicional para o faturamento, para a receita bruta, então, que são as notas fiscais eletrônicas. Bom, seriam esses, professor Luciano, os aspectos práticos. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, professor Silas. E last but not least, professor Vasco, aí, o senhor pode ter visto que a experiência brasileira tem sido muito exitosa. Assim, em geral, em matéria tributária, né, é difícil elogiar nos fóruns internacionais, nesse caso da transação, professor. Acho que nós estamos, no mínimo, num bom caminho, num caminho bastante relevante, e estamos ansiosos para ouvir aí as suas ponderações, não só sobre a experiência brasileira, mas, enfim, sobre a experiência portuguesa. Muito obrigado, professor. Muito bem, bom dia. Eu vou falar o meu português do Brasil, com um toque de tupiniquim, como dizia o embaixador um dia, para me fazer entender, porque a comunicação é importante e o tempo é curto, são só 10 minutos, não é? Então, queria começar por saudar a presidência da mesa, os colegas aqui presentes. Obrigado pelo que me ensinaram, porque eu aprendi hoje aqui já. E queria também saudar o Luís, com quem sofri nas discussões na Advocacia Geral. Tu lembra, Luís? Nós os dois batendo bola lá, tentando imaginar um mundo diferente, melhor. A responsabilidade é dele, né? Ele falou, eu ouvi só, não fica claro. Mas a verdade é que o meu diagnóstico do Brasil se confirma. Quando um conjunto de gente séria quer resolver um problema no Brasil, se afasta dos políticos, mergulha, vai fundo e encontra uma solução que apresenta. E funciona bem. Foi verdade em muitas coisas ligadas às finanças públicas, o modelo de financiamento público, o modelo de contabilização pública, foi inventado pelo Brasil. Hoje é vendido pelo Banco Mundial, que vocês deram de graça, e os caras estão vendendo por todo o lado, todo mundo está comprando. Isso resultou da cabeça de um conjunto de gente que se sentou e resolveu. Portanto, a tecnocracia no Brasil funciona muito bem. Condição, definição do objeto claro, o que é que se pretende, quais são as limitações, como é que nós vamos resolver isto. E os políticos, bem lá longe, na deles, não é? Felizes, preferencialmente, não é? Todo mundo tem direito à felicidade, mas sem interferência se consegue e se resolve. A transação, de facto, era um mito.
um mito que tinha esse problema de estar no Código Tributário Nacional. Então, todo mundo ficava olhando para aquilo e dizendo, mas o que é que a gente faz disto aqui? O que é isso aqui? Bom, e se fazemos um pouco a história do Código Tributário Nacional e vamos aos mentores do Código Tributário Nacional, tem 2 tributaristas de grande inspiração alemã que colocaram essa coisa aí que não existe no Código Alemão. É curioso, não é? Portanto, já havia aqui uma sensibilidade qualquer de que eventualmente vai ser preciso fazer isso aí. E o isso aí tem a expressão hoje que vocês conseguiram encontrar, que me parece perfeita, sem polémica. Se há dúvida doutrinária e as partes acordam na doutrina aplicar, o que é que tem alguma coisa a ver com isso? É um problema de interpretação legal, não é? De doutrina. Estamos de acordo, vamos fechar isto aí. Acabou. É um crédito como outro qualquer que fica fechado, eliminando a questão doutrinária. Que é como o Tássio pôs o dedo na ferida, não é? Eu cheguei a ouvir no Brasil o seguinte: o problema do sistema tributário brasileiro são os advogados tributaristas. Por amor de Deus, tem dó, não é? Quer dizer, então o advogado que é consultado para resolver, que é o culpado do sistema, por amor de Deus, quer dizer, o sistema é que tem culpa, não é? O sistema é que tem que encontrar as soluções. E essas soluções são soluções de resolução contenciosa patológica. Nós não estamos salvando o doente, nós estamos tentando resolver as consequências da doença. No Sistema Nacional de Saúde, nos médicos que não há, nos enfermeiros que não há, no dinheiro que não há para pagar os hospitais, etc. E é isso que nós estamos fazendo, e muito bem. Portanto, parabéns, antes de mais, há que dizê-lo, é não só exitosa, como é, sobretudo, uma coisa que o mundo gosta de ver, é eficaz. A eficácia é o segredo da OCDE. Você chega agora e diz, teoricamente isso é assim, e a solução eficaz é essa aqui. Adjudico logo. Por quê? Porque o mundo precisa de coisas eficazes e dispensa as doutrinas várias, aprofundadas, onde eu também gosto de mergulhar e de falar, mas que servem para isso mesmo, para exercitar a cabeça e para permitir que a cabeça possa ter uma amplitude de percepção e de julgamento que de outra forma não teria. Porque, na prática, quando existe uma dívida pública ativa, que não existe, é uma ficção, nem Avatar é, nem mais Avatar é um número qualquer que está para lá. Por exemplo, a solução que o Bichar apresentou, da securitização, resolveria a questão da inscrição. Pegavam naquela coisa ali, nesse monstro informe, não é? Que é essa coisa que tem lá, contabilizada, chamavam os investidores e diziam, cidadãos, como é que é? Quanto é que isso vale na lógica de um rating qualquer para a securitização? Nós fizemos isso em Portugal. E os bancos reuniram, fixaram, entregaram o dinheiro e depois foram entregando à medida que iam cobrando na lógica da securitização. E funcionou. E nos balanços morreu tudo. Porque vocês estão resolvendo, estão dando oxigênio ao doente para que ele subsista. E bem, mas continua com a deformidade provocada pela doença. Porque nos balanços aquela pouca não sai, não. Não sai no público, não sai no privado. Essa é que é a questão, porque no que não está transacionado, continua tudo lá. Então, me parece, salvo minha opinião, que há aqui a aprofundar, vamos dizer assim, as várias soluções e, eventualmente, ir buscar outras soluções que permitam limpar o passado, deixar limpinho, bonito e tal, para, efetivamente, tomar conta do futuro que, já agora, quer queiram, quer não, passará pela reforma tributária. A transação, eu não vou pegar na reforma tributária, vou-vos poupar essa aí, não é? Mas, objetivamente, a transação é um remédio muito eficaz para uma situação que era insustentável. Foi só ouviram o Luís na altura em que se tornou insustentável. Até se tornar insustentável, todo mundo dizia, é incrível, pode lá ser e tal, indisponibilidade do crédito tributário e todo o conjunto de coisas que se dizem sem aprofundar. E um dos grandes problemas dos políticos, eu sou um pouco antipolítico, não sou contra os políticos cidadãos, sou contra o político como o político que só é político e que arranja sempre um argumento para dizer que não, porque lhe convém dizer que não. Isso me faz confusão, porque na vida, quando se é assim, em regra, se acaba mal. Então, se nós dizemos aos nossos amigos não sejas assim, então gostaríamos de dizer aos outros para não serem assim. Mas isso significa, no fundo, o quê? Significa que a indisponibilidade não é mais do que a constatação que a vontade das partes não pode pôr em causa a previsão e a estatuição. Mas se outra norma vem a autorizar, que seja feita uma reponderação,
Então é possível, claro que é possível. Não há indisponibilidade. A indisponibilidade não é um dogma kantiano, não é um conceito a ser sem o qual você não consegue nem pensar. Não, não é isso, não. Me perdoa o professor Paulo Barros de Carvalho, de quem eu está a ser um dileto aluno, mas é verdade. Então eu não posso transformar isso num dogma, porque o dogma é fruto da ignorância. E é uma coisa que nós temos que entender na vida. Na vida, se formos sempre alunos, estamos sempre a aprender. É ótimo, a existência nessa base é muito interessante. Eu tento praticar, nem sempre consigo, não é? Mas eu tento. Agora, quando nós estamos cheios de dogma, nós estamos condenados ao fracasso, não tem nenhuma condição. Isso para, no fundo, dizer o quê? E pegando na experiência portuguesa, nós fizemos securitização, chamamos e fizemos, e resultou. E limpámos grande parte do balanço que estava lá, para lá também nessa situação de comatosa, não é? De uma coisa comatosa. Recebemos algum dinheiro disso, os bancos receberam a parte dele e seguiu. Limpámos o balanço. E introduzimos recém uma prática, pegando na ideia da Receita poder resolver alguma coisa antes de ter que ser contencioso para poder ser transacionado. Repara, é como se fosse o vício redibitório, não é? Você tem que ser patológico para poder ser resolvido. Enquanto não é patológico, é indisponível. Então isso torna-se um pouco, vou dizer, é kafkiano por um lado, mas é esquizofrénico por outro, não é? Então temos que resolver. Bom, e como é que nós aqui em Portugal tentámos resolver? Não resolvemos tudo, obviamente, mas resolvemos. Introduzimos uma pequena norma no regulamento complementar da inspeção tributária, que é um diploma que dá os direitos e os deveres da inspeção na relação com contribuintes, onde colocamos a seguinte situação. Após uma auditoria que modifica a homologação, ou o lançamento homologado, o contribuinte é convidado a sentar à mesa com o auditor e o auditor vai lhe explicar porque é que propôs aquelas modificações. E o representante do contribuinte vai também falar do que é que entende. E se chegarem a um acordo, o resultado da auditoria é pura e simplesmente posto de lado, é refeito aquilo que é uma ata homologada de acordo quanto aos factos relevantes para efeitos da previsão normativa e a lei a aplicar a essa mesma previsão normativa e fecham o processo por acordo, o contribuinte paga o que tem para pagar e segue sua vida. E acabou. E aí o que é que se evita? Evita-se precisamente a ideia do contencioso. E o pessoal vai dizer, tu está tentando tirar trabalho à Procuradoria-Geral. Por amor de Deus, os procuradores agradecem. O pessoal não dorme, não come, só trabalha, tem prazo, não tem vida familiar, não tem porra nenhuma. Por amor de Deus. Eu, os que conheço, me dizem, Vasco, isto é um túnel onde você entra, você não sai daqui. Isso é uma coisa horrível. Bom, então, quem é que quer coisas horríveis na vida? Ninguém quer coisas horríveis na vida, por amor de Deus, a gente não está cá para sofrer. A ideia de que o sofrimento pode ser um fator de evolução espiritual, até que acredito, para quem escolha a linha do eremita. Mas um cidadão normal não está para sofrer, por amor de Deus, vamos lá arranjar aqui equilíbrios que permitam resolver as questões, sem, obviamente, ofender as coisas fundamentais. O princípio da legalidade, como o Alberto Xavier saiu de Portugal, zangado com Portugal, e foi para o Brasil, e criou esse mito, que é o mito de a lei e tal, de legalidade estrita. Não pode nem respirar junto do princípio da legalidade. Bom, não é verdade. O mundo é feito de conceitos indeterminados. O mundo é feito de conceitos de razoabilidade. O mundo é feito de análise dos factos em perspectivas diferenciadas. O que para um é lucro, para o outro pode ser investimento de capital. O capital é neutro, não pode ser tributado, não pode estar tributando o capital. E há um mundo de questões que nos tribunais do Brasil se eternizam, muitas vezes não são garantidos, e que as grandes empresas brincam com isso e fazem aquilo que elas chamam a sua alíquota que elas querem, porque no final vão ter com o Congresso e arranjam um refis para pagar aquilo nos termos em que querem. Então o Brasil continua tendo dois tipos de cidadãos. Os que mandam e os que são mandados, não é? E isso, infelizmente, os que são mandados gostam menos do Brasil que dos que mandam, não é? Mas, infelizmente, o sistema funciona na base dos que são mandados e não daqueles que mandam. Então, mais uma vez, estamos numa lógica esquizofrénica que urge, digamos, dissociar e resolver. Me diz o meu tempo, Luciano, por favor. Não vou fazer isso, não. Então, mas vou sobretudo dizer que os grandes contributos da experiência brasileira, que, como digo, resulta porque gente de bem se reuniu, olhou para o problema, ponderou todas as condicionantes, apresentou solução que funciona.
E esse é o segredo do Brasil. Se a reforma tributária fosse levada do mesmo jeito, ou seja, sem condicionante política, olhando para o sistema como ele é, olhando para o sistema com as consequências do atual sistema tributário, que vou dizer para vocês, engana toda a gente e ninguém está ganhando. Nem os que acham que estão ganhando. Eles estão na ilusão de que estão ganhando, o que é grave. Que tem zonas da tributação que não são tributadas, da riqueza, que não são tributadas por ninguém. Zero tributação. E depois, perante a necessidade da receita, o resto que está sobre a norma de previsão de incidência paga tudo o resto. Então, os que estão pagando demais, e os que não estão pagando nada, até que poderiam pagar, porque o preço, o valor ganho num leasing, ou o valor ganho no factoring, é de tal maneira elevado que eles podem acomodar o imposto sem problema nenhum, sem sequer subir o preço final, mas como não tem norma de incidência, o cara não vai pagar. E depois fica o município lutando, porque tu está utilizando, mas não está na lista. Tu está vendo? Então, por amor de Deus, um país claramente feito de gente inteligente, capaz, com tecnologia avançada, tecnologia das ciências humanas, tecnologia da outra, e depois tem coisas que são bizantinas, nós dizemos, não é, em Portugal. Bizantino é que é tão rebuscado que nem você consegue olhar sem ficar aflito, não é? Ou sem coisa. Então, são essas pequenas coisas. Eu até dava um conselho, vou dizer aqui uma botada, o Luís já me conhece, eu sou um provocativo positivo. Eu acho que era importante uma equipa, assim, talvez por Luís, olhar para o sistema e descobrir onde é que estão as bizantinices do sistema e pedir ao IPEA que contabilizasse quanto é que isso custa ao erário, quanto é que custa às empresas brasileiras. Porque, se um estudo desses aparecer no Congresso e for publicado perante todos os congressistas, se algum disser que tem solução, excelente. Mas se algum disser que aquilo não vale, está se expondo, percebem? Porque depois aí passa a ser a opinião pública que também tem voz perante aquilo que eu vou chamar as contradições do Brasil, que são contradições que têm que ser ultrapassadas, obviamente, pelos brasileiros, com a capacidade técnica dos brasileiros, mas que, infelizmente, aperreiam, dificultam e não permitem que o Brasil se solte em toda a sua capacidade. Então, o sistema está em causa. Isto é uma forma de dar resposta a um estrangulamento do sistema, mas já agora, por favor, não parem aí, vão atrás do resto que falta, o limpar a folha para trás, securitização dessa coisa, que eu não vou... É o que eu digo, nem Avatar, não, Exome ainda tem alguma espécie de existência, e isso não, é cadáver total. Mas pronto, não interessa, provavelmente terá qualquer valor lá nos gurus da securitização. Por um lado, limpar a folha e depois também, por favor, resolver as contradições do sistema tributário. A harmonização da base de consumo. Como é que é possível que o Brasil tenha 3 bases de consumo e não consiga tributar nenhuma completamente? Tenham dó do povo, pô, por amor de Deus. Quer dizer, o que é isto? E o pessoal está nisso tranquilamente. Os legisladores acham tudo normal. Não, está bem, está assim, não, está assim, está bom e tal. Mas como é que está bom? Seria bom se estivesse funcionando bem, não está funcionando bem, não está bom. E a dívida ativa é sintoma. Sintoma de quê? Sintoma de que o sistema não está funcionando bem. Então, a quem o Banco Mundial paga de vez em quando, principescamente, para dizer estas coisas de forma com alguma vantagem económica, a análise do sistema, a verdade é que o sistema precisa, efetivamente, de revisão. E, portanto, esta iniciativa é extraordinária, resolveu aquilo que eu vou chamar um dos estrangulamentos do sistema, mas porque permite fazer maior diagnóstico e mais cuidado, então vamos elencar as próximas e marcar como tarefas subsequentes, não é? De investigação, de trabalho, de soluções. Porque aos poucos nós vamos chegar à conclusão que, de facto, o sistema tributário brasileiro não serve ninguém. E mesmo aqueles que têm a forma de o iludir. Como nós sabemos, a indústria já tem o seu código de iludir o sistema tributário brasileiro, os serviços externos têm a forma de iludir o sistema tributário brasileiro, mas isso é sempre um jogo perigoso, que de hoje para amanhã você é apanhado e pode ficar com a folha suja, não é? E isso é problemático. Então, antes que isso aconteça, vamos lá tentar encontrar as soluções e resolvê-las, porque aí sim eu penso que crescemos todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vasco, sempre com palavras muito inspiradoras. E eu agradeço a cooperação de todos os expositores, a quem eu tive que, às vezes, pressionar devidamente, mas tivemos algum tempo para o debate, que eu acho que é bastante profícuo.
inclusive com o público. Eu gostaria de convidar um grande protagonista nesse debate aqui, que eu tenho certeza que está ansioso para falar, o professor Luiz Inácio Adams, que foi protagonista não só como advogado-geral da União, já foi registrado aqui o seu papel no desenvolvimento legislativo e de mentalidade, mas também nesse rico debate. Então, muito já foi dito e agradecido só pelo fato de termos uma mesa desse nível de discussão, da qualidade desses expositores, com tanta coisa para falar, mas eu quero agradecer aqui ao ministro Gilmar Mendes, mas especialmente ao professor Luiz Inácio Adams, a quem eu já dou a palavra para iniciar o debate aqui, para aprofundarmos ainda mais essa discussão da transação tributária. Primeiro, agradeço muito as gentis palavras que me foram dirigidas. Eu vou começar só para fazer uma correção aqui, é importante fazer. Eu acho que um personagem importantíssimo nesse processo foi e continua sendo o ex-procurador-geral e ex-ministro José Levi, que é uma pessoa, que é um grande companheiro, um grande colega. Eu devo dizer que ele não está nesse evento porque está atendendo um evento muito mais importante que esse, que é acompanhar o nascimento do filho ou filha, não sei, filho dele. Então, certamente, esse evento supera esse em todos os sentidos, né? A maior confiança no futuro é ter filho, porque ninguém coloca, como diz o professor, para sofrer, né? Eu agradeço muito, foi muito bom ouvir as falas, e eu acho que esse evento, e não chega a ser uma pergunta, mas mais uma opinião, esse evento reflete, de fato, aquilo que é fundamental. Eu sempre digo que, se nós pensarmos retrospectivo as 3 revoluções que tivemos na história do mundo, né, a americana, a francesa e a russa, que marcaram a época moderna, 2 delas tiveram eixo central, que foi o tributo, né? O tributo é o estopim dessas revoluções, né? A Rússia tem a guerra, tem a crise fiscal, mas a questão tributária, a questão arrecadadora, é o estopim que gerou a Revolução Americana, né, que implementou, não gerou, mas implementou a Revolução Americana, e a Revolução Francesa. Então, essa questão do tributo, ela não é só um problema arrecadador, é um problema de comportamento, de relacionamento, de confiança, de colaboração, né? E eu me impressionei muito com os números da nossa professora trouxe aqui de impacto da tributação nas empresas, em termos de comprometimento de valor de mercado delas. E mostra o sistema realmente patologicamente doente, né? Porque não vai encontrar em nenhum momento. Se nós olharmos, até eu acho que o sistema americano fala muito sobre o sistema transacional, e um dos elementos interessantes é que lá nos Estados Unidos a transação não é a meio alternativa, é o meio, né? 80% das disputas tributárias são resolvidas por transação nos Estados Unidos, né? E eu acho que tem muitas coisas que podem avançar ainda. Por exemplo, algo que podia se pensar na administração tributária, que é o cadastro positivo. Por que não pode ter um cadastro positivo dos contribuintes? Inclusive para dispensar multas. Quer dizer, o contribuinte que arrecada regularmente toda a vida, aí, num determinado momento da vida, ele é sancionado com uma multa de 150%. Por que esse histórico positivo de colaboração com o contribuinte não pode ser o elemento para afastar a sanção? Nos Estados Unidos funciona assim. Eles dispensam a sanção tributária, eles dispensam o juro quando ele olha retrospectivamente o comportamento do contribuinte e ele não tem nenhum processo, digamos assim, nenhum incidente negativo no relacionamento com o fisco. Então, isso gera uma percepção positiva do contribuinte em relação ao Estado. Faz desejar ele contribuir com o Estado, colaborar com o Estado. E esse é um ponto que eu acho que é importante. A administração tributária brasileira, ela se acostumou com a história de se afirmar mediante a sanção, do tamanho do bastão, né? Quanto maior o bastão, maior vai ser o comportamento indutivo. E eu acho isso uma percepção equivocada, né? A gente precisa confiar mais no contribuinte, de forma, inclusive, poder separar aqueles que são maus contribuintes. Que eu concordo com o dever de pagar, né? Porque isso é uma colaboração, é uma imposição que nós dá para colaborar com a sociedade, para os cumprimentos dos motivos
fundamentais da República, né? Por que a República? Então, eu só registro, faço reparo, né, em relação ao ex-ministro José Levi, né, um grande amigo, e agradeço muito a exposição. Mas eu acho que é isso que nós temos que construir, essa cultura de relacionamento que possa realmente mudar a perspectiva de um Brasil litigioso para um Brasil, né, de cidadãos, né, não de contribuintes, de cidadãos, né. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém do público queria botar alguma ponderação, contribuir com o debate. Então, agradeço mais uma vez, penhoradamente aqui, a honra de ter conduzido um grupo tão seleto de, não só pesquisadores, mas protagonistas nesse debate importante, que o Brasil tem avançado bastante. E, para mim, foi uma grande honra, agradeço aí o convite, doutor Adams, agradeço a todos por um tão prestigiado evento, e declaro encerrada, então, essa mesa de debates. Muito obrigado.